Olá, o envenenamento é a quinta maior causa de internação por motivos acidentais entre crianças com idade entre 0 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 3.876 crianças foram hospitalizadas por este motivo. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Daniele Adimoni, psiquiatra da infância e adolescente na Escola Paulista de Medicina e especialista da Associação Brasileira de Psiquiatria. Daniele, a gente pode começar esta conversa exatamente... É um índice muito grande, né? Se a gente pôr um universo, né? Mas o que chama a atenção mesmo é que, basicamente, tudo isso acontece por uma questão de descuido, quer dizer, são acidentes que poderiam ser evitados. A gente poderia falar um pouco sobre isso, como, não digo como evitar já, mas como ter certos cuidados para que estes acidentes não aconteçam. Obrigada pelo convite. Realmente, assim, são causas bastante preveníveis que a gente fala, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente sempre fala é nunca tirar o olho de criança. A gente sabe, quem tem mais de um filho, às vezes você está dando banho em um, né? E aí é a hora que tudo acontece. Então, já que a gente não consegue estar em todos os lugares 24 horas, a gente precisa ter um ambiente que seja seguro para as crianças, né? Então, aquelas coisas super básicas que a gente sabe, né? Proteção com janela, com telas, essas coisas todas, porque realmente, assim, 1 minuto que a gente não foca naquela criança, ela pode fazer alguma coisa. E dentro de casa a gente tem muitos riscos, principalmente com substâncias. Então, aqui a gente vê, por exemplo, material de limpeza, né? Cândida, veja, essas coisas mais abrasivas, mais corrosivas que tem em casa para fazer uma faxina mais pesada, são muito perigosas. Então, jamais isso pode ficar ao alcance das crianças, né? O que é alcance das crianças? É não deixar nada onde elas realmente consigam alcançar, né? Então, ou um armário trancado. Então, aqui na minha casa, por exemplo, na área de serviço, a gente tem chave, né? É tudo trancado, porque a gente também tem cachorro, que também é outro problema, né? Que o brinco do cachorro alcança num lugar, as crianças no outro, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora da limpeza também, porque é muito comum, né? Às vezes a pessoa tá limpando, daí toca o telefone, esquece o balde, sei lá, com álcool lá ou com veja, e é nessa hora que a criança vai chegar perto, ela vai ver uma coisa diferente que ela não tem costume, e aí é que acontecem os problemas. Então, a primeira coisa é essa, a gente não pode deixar jamais as coisas ao alcance das crianças. Então, produtos de limpeza perigosos, álcool, medicação, eu sempre falo, criança e adolescente não tem que ter acesso à medicação de jeito nenhum. Eles não devem jamais ver o que é, como que funciona e principalmente tomar sozinhos, a não ser que seja o remédio deles, né? Daí eu falo para os pais, de manhã deixa... sei lá, a criança tem o adolescente tem 3 comprimidos por dia, deixa os 3 comprimidos com ele, jamais vai deixar a caixa, olha, pega lá no armário lá em cima, não é para ter acesso, né? A gente ouve todas as histórias mais doidas de um adolescente dar para o outro, misturar com álcool, a criança vê que a avó toma remédio, né? Eu já ouvi muito isso, minha avó toma remédio, achei que era bala, tomei também, né? Porque vê que alguém que gosta tá tomando, poxa, isso deve ser legal. E jamais também, outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo muito é usar frascos, então, por exemplo, frascos de refrigerante, sabe? Aquelas garrafas PET e tal, para colocar produtos de limpeza. O que a criança vê? Ela vê uma coisa super legal lá, né? Um refrigerante com, sei lá, um conteúdo verde dentro, fala, uau, né? Deve ser um refrigerante novo, um suco novo, vai lá e experimenta. Né? Então, isso tudo parece muito bobo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, né? De jamais deixar as coisas ao alcance e sempre tudo fechado, tudo lacrado. As embalagens hoje têm uma dificuldade maior de abrir justamente por conta disso, né? Não é para uma criança pequenininha conseguir abrir, porque a gente não pode jamais facilitar o acesso, já que a gente não consegue olhar 24 horas para as crianças, né? E há um aspecto que me chama muito a atenção, com relação às embalagens. Porque esses produtos, num determinado momento, até para encantar a dona de casa, eles vêm com uma embalagem muito bonita, muito colorida, né? Algumas até com um super-heróizinho desenhado e tal, né? O cara que combate bem as baratas. Quer dizer, isso também pode ser atrativo para a criança, né? Sem dúvida. Não é evitar esse produto, mas pelo menos guardá-lo de uma forma trancado.
Isso, né? trancado, né? E assim, por exemplo, se você está limpando, orienta a criança, fala, olha, você está vendo isso aqui? Nunca é para pegar, né? Ou seja, você não vai deixar a criança ter acesso, mas claro que ela tem curiosidade, né? Então é legal, na presença de um adulto, mostrar e falar, tá vendo? Esse conteúdo verde é bonito, brilha, mas não é para você mexer de jeito nenhum. Né? Porque a criança não tem noção, ela queima a mão, ela bebe, enfim, eles fazem, queima a roupa, eu já vi de tudo, né? Então, realmente, assim, a gente não pode jamais facilitar o acesso, e é isso que você falou, as embalagens são bonitinhas, às vezes tem coisas desenhadas, a cor é linda, né? Se for pegar esses pinho-sol, que são, né? Tem uns que são verdes, que brilham, isso super chama a atenção da criança, né? Então, o nosso papel realmente dentro de casa é jamais facilitar o acesso. Então, eu acho o jeito mais fácil, coloca no armário, tranca, fim. Né? E se está usando o produto, sempre ter esse cuidado assim, de que precisou sair para alguma coisa, põe em algum lugar onde a criança não alcança. Isso é uma coisa super simples, mas que realmente salva vidas, né? A gente já vê vários vídeos por aí, né? Que é isso que eu falei, a pessoa está limpando com álcool, toca o telefone, em 1 segundo a criança vai lá e bebe o álcool, né? Ou queima os olhos, ou faz qualquer outra coisa. Então, assim, tocou o telefone, precisou sair, põe o álcool num lugar onde a criança não vai alcançar, e aí você vai tranquilo atender seu telefone, fazer suas coisas, e a gente evita acidentes. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. É o que eu falo, não só com crianças, mas com quem tem bichinho em casa também, né? Porque todo mundo sabe que qualquer coisa que você deixar, o cachorro, o gato, vai direto, né? Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter também, de realmente fechar as coisas ou deixar onde os animais, e principalmente as crianças, não podem alcançar. O problema do acidente é esse, né? A gente sempre acha que não vai acontecer. Então, é só 1 minuto que eu fui atender o telefone, é só 1 minuto que eu fui... E é nesse minuto que tudo acontece, né? Então, a gente realmente tem que se precaver de todas as maneiras, evitando todas as possibilidades de acesso à criança àquelas substâncias, daqueles produtos. Este minuto é que é fatal, né? Agora, um dado que me chamou a atenção é que 30% desses acidentes acontecem nos meses de dezembro, janeiro e julho. A gente sabe que é por conta das férias das crianças, né? Quer dizer, as crianças estão mais em casa. Então, quer dizer, durante o período de pandemia, que ainda estamos, né? Mas as crianças ficaram mais em casa. Então, quer dizer, a pandemia também pode ter agravado esses acidentes? Sem dúvida. A gente viu muito acidente com álcool, né? Então, com álcool gel no olho, que ele é corrosivo, né? E às vezes até coisas piores. Então, tinha gente que deixava o álcool do lado do fogão, a criança ia mexer com a mãozinha, enfim, a gente viu coisas horrorosas. Então, assim, sim, o fato das crianças estarem em casa, porque, de novo, acho que as escolas, as instituições têm uma organização. É difícil escutar que uma criança bebeu cândida na escola, né? Porque justo isso que a gente está falando, assim, a gente tem que ter tudo muito padronizado, com um cuidado muito grande. Imagina uma escola com, sei lá, quantas crianças largar produto de limpeza por aí, essa é uma desgraça, né? Então tudo tem que ser muito cuidadoso. Como em casa, é o que eu falei, a gente acaba relaxando, acha que nunca vai acontecer, é aí que acontecem os acidentes. Então, quando as crianças estão em casa, nas férias escolares, e nesse período de pandemia que as escolas estavam fechadas, realmente a gente viu um aumento muito grande de acidentes, e na pandemia, especialmente com a questão do álcool, álcool líquido e álcool gel. E é isso, né? Os pais estavam enlouquecidos trabalhando, tentando cozinhar, dar conta da casa, e realmente era 1 minuto, né? Às vezes vai cozinhar, liga o forno e aí pronto, né? Então, realmente, assim, a gente tem que ter esse cuidado o tempo todo com as crianças dentro de casa. E até o que a gente vê muito é isso, né? As crianças passam pouco tempo dentro de casa. Tem criança que estuda período integral e que à noite ainda faz atividades. Então, assim, as casas não eram muito preparadas para as crianças, né? As crianças às vezes ficavam só o final de semana lá, ou às vezes nem isso. E, de repente, na pandemia, tudo isso precisou ser mudado, né? Assim como os pais precisaram rever a casa para virar escritório, as casas viraram escola, viraram tudo. E tudo isso precisou ser repensado, né? Não posso deixar o álcool onde ficava antes, porque agora meu filho está em casa, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado quando as crianças estão com a gente. Assim como a gente teve também por conta da pandemia, maiores cuidados com a própria proteção, questão da vacina, questão da máscara, questão do álcool gel mesmo. Quer dizer, houve um alerta maior para esses acidentes domésticos com as crianças? Sim, a gente viu várias campanhas, inclusive dos bombeiros, né, que houve um aumento muito grande dos atendimentos de pessoas queimadas, e o que a gente viu muito era isso, né, as crianças colocando, até nós adultos fazemos isso, né, às vezes a gente passa álcool gel na mão e vai limpar a cara, né, por reflexo, às vezes coça o olho e tal, e o álcool ele é super abrasivo, né, então a gente viu bastante questão com o olho, né,
e das crianças fazerem essa ingestão com álcool, porque é o que eu falei, é um negócio transparente, legal, muitas vezes parece água numa garrafinha diferente, a criança não tem dúvida, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, e a gente viu sim um aumento bastante grande, porque é isso, os pais estavam enlouquecidos tentando trabalhar da conta da casa, ou seja, não ficavam 24 horas em cima das crianças, as crianças também tendo que estudar e fazer tudo em casa, tudo, a vida ficou dentro de casa, então a criança começa a brincar em casa, né? Explorar o ambiente que ela ficava muito menos antes. E daí, realmente, se a gente não tiver cuidado, o risco de acidentes aumenta demais, principalmente com álcool líquido e álcool gel, que foi o que a gente viu na pandemia. A gente está falando muito aqui da questão do envenenamento, de ingerir essas substâncias, mas esses envenenamentos, eles podem acontecer também de maneira do contato físico, né? Quer dizer, você pegar determinados, sei lá, aqueles produtos para combater barata, aquelas inseticidas, Sim. E você jogar aquilo na mão e terminar botando na boca, ou a própria pele absorver esse tipo de substância, né? Também, como é que se dá isso? Como é que esse tipo de acidente ocorre também? Então, também é isso, né? Assim, a gente chama de organofosforados, que é uma substância bastante perigosa, inclusive as pessoas usam muito para tentar suicídio, né? Porque tem várias alterações pulmonares que acontecem e tal, então a gente sempre orienta isso, né? Eu já acho que nem tem que ter essas coisas em casa, né? Usou, acabou, tchau. Né? Ou se a gente chama uma empresa, enfim, porque esse tipo de coisa realmente, assim, se a criança fizer ingestão, a chance de acontecer alguma coisa muito grave com ela é grande, e algumas substâncias realmente são muito corrosivas, né? Então, não a cândida, mas a gente tem produtos de limpeza que a gente precisa fazer uso de luvas, então é isso que eu tô falando, né? Tem materiais que a gente tem que ter um cuidado para poder ter o contato. A criança, obviamente, não sabe nada disso, ela vê o negócio lá e quer mexer, e o primeiro instinto dela é levar a boca, né? Criança pequena, principalmente, tudo leva a boca, né? Pega a sujeira do chão, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso, nós adultos, no máximo, vamos nos queimar, né? De não usar luva. A criança não, ela vai explorar tudo, então ela vai colocar no olho, vai colocar na boca, e isso é muito perigoso. Eu lembro que as famílias tinham muita solda cáustica em casa e aquilo brilha, né? Aquilo é um atrativo, né? Agora, doutora, aconteceu o acidente, né? Aconteceu o acidente. Qual a melhor atitude tomar? Porque há um instinto natural de automedicar de imediato a criança, sei lá, tentar provocar vômito, enfim, dar água, jogar. Eu lembro que era costumeiro dizer que qualquer queimadura joga limão, que já começa a resolver coisa, né? A coisa. Né? E não é bem isso que se pode fazer. Né? Enfim, como digamos, esses tratamentos caseiros terminam prejudicando também? Então, a ideia eu acho que é sempre essa, né? É levar para quem sabe tratar, acho que isso é o mais importante. Claro que na hora a gente se desespera, então aí a primeira coisa importante, a gente sempre tem que ter à mão o que a gente precisa fazer. Então, telefone do SAMU, telefone do seu convênio com ambulância, telefone, né? O CEATOX também é um número bastante importante que precisa ter em casa, quem tem criança, é um número super bacana que funciona 24 horas, eles te respondem, olha, meu filho tomou isso, faça tal coisa, né? Mas no fim o que a gente tem que fazer realmente é pegar a criança e correr para um pronto-socorro, né? O importante é o não fazer errado. Então, por exemplo, se a gente vê que a criança teve contato com alguma substância na pele, no máximo você vai poder lavar aquilo com água fria, mas já se preparando para sair, né? Porque isso depende de cada substância, depende de um monte de coisa. Então, jamais passar pomada ou qualquer outro tipo de substância. Tem gente que passa álcool, né? Então, assim, a gente só vai piorar o machucado se a gente passar mais alguma coisa. Agora, quando a gente pensa na ingestão que é mais grave, né? Primeira coisa, se a criança ainda tem substância na boca, né? Fazer ela cuspir aquilo que ainda está lá, mas jamais induzir o vômito, que acho que é uma primeira reação que todo mundo tem. O que a gente mais escuta no pronto-socorro, né? Eu induzi o vômito, de falar, por favor, não. Por quê? Aquela substância já fez a lesão de entrada, né? E normalmente causa um processo inflamatório muito grande, muito importante. Se você fizer a criança vomitar, você vai fazer uma nova lesão de saída, né? Então, o que não machucou na entrada lá do esôfago, do estômago, vai machucar na saída. Então, a gente jamais orienta induzir o vômito,
né? A gente tem como tirar essa substância no pronto-socorro, com carvão ativado, com outras coisas. Então é importantíssimo isso, não induzir o vômito, apesar de ser o primeiro reflexo que as pessoas têm. Outra coisa importante, na hora de correr para o pronto-socorro, de ligar para o CEATOX, é pegar a substância, porque às vezes fala, eu não sei, eu não, né? Assim, é o que eu estou falando, cada substância tem um tipo de tratamento, um tempo de ação, um risco maior ou menor, isso depende muito do que foi, quanto foi, né? Então, assim, sempre tentar levar pelo menos a embalagem, o que estava do lado, para quem for atender aquela pessoa no pronto-socorro, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, né? Não adianta falar, é um negócio verde, sei lá o que é verde, né? Tem tanta coisa, então, assim, é importante levar aquela substância que a gente acha que a criança ingeriu ou que teve contato, junto para orientar o profissional que vai atender, isso facilita muito. Então, assim, na dúvida é isso, não faça nada em casa, né? Liga para o CEATOX, enquanto você vai correndo para um pronto-socorro, chama o SAMU, porque realmente precisa de atendimento, né? Acho que só um profissional de saúde vai conseguir realmente dizer o que precisa, qual é a gravidade, enfim, em casa é muito difícil saber tudo isso, e na hora do desespero também ninguém consegue pensar direito, né? O fundamental é a informação que você leva ao médico também, Sim, né? sim. Porque a substância tem suas peculiaridades, claro, né? Sim. E agora, há um fator também que deve ser considerado, que a criança fica muito amedrontada diante daquilo que ele fez, ele sabe que cometeu um erro, e ele, de certa forma, busca esconder, né, da família, do pai, da mãe, né? Quer dizer, como é que a gente pode perceber que essa criança ingeriu alguma coisa? Porque, às vezes, ela tenta se esconder, porque ela começa a passar mal, ao invés de ela contar ao pai, ela, por saber que está errada, ela se esconde. Então, como, de certa forma, também evitar, digamos, esse esconderijo das crianças? Sim. Isso é bastante comum, as crianças ficam com medo, lógico, porque viu que fez besteira e que vai levar bronca, e claro, não tem ideia da gravidade daquilo, né? Então, alguns sinais indiretos, o primeiro é esse, claro, você encontrar alguma coisa aberta, né? Tinha uma coisa cheia, de repente não está cheia, isso já é um primeiro sinal importante. E na criança, lesões. Então, de repente, ela aparece com a boquinha queimada, ou com a mão queimada, ou com o olho queimado, enfim, alguma coisa diferente, alguma lesão de pele, né? E que indica que isso foi levado, principalmente à boca, porque isso é o que mais preocupa a gente, é a ingestão das substâncias, né? E alteração de comportamento. Então, por exemplo, uma criança que ingeriu álcool, que é uma coisa muito comum que a gente viu na pandemia, ela começa a ter uma alteração clara de comportamento. Então, ela pode ou ficar muito sonolenta, ou ficar muito irritadiça, com uma alteração, ficar um pouco desconexa, né? O hálito também, então, normalmente aquele cheiro fica na boca, então a gente consegue sentir o cheiro do álcool, o cheiro da substância X que aquela criança bebeu. Então, assim, a gente tem vários sinais indiretos para ficar de olho nisso, né? Então, assim, qualquer alteração abrupta de comportamento ou sinais, né, lesões, manchas, queimaduras, cheiro estranho, pode ficar esperto que tem alguma coisa esquisita acontecendo, e dificilmente a criança fala. Muitas vezes a criança está internada e não quer contar porque tem medo de levar bronca dos pais, né? Então é isso, assim, achou alguma coisa, pega a coisa junto e corre com a criança para o pronto-socorro, porque às vezes é até pior quando a gente não sabe o que foi, né? Não sabe a quantidade, não sabe que horas que aquilo foi, né? Então, assim, quando a gente sabe, isso facilita a gente conseguir pensar o manejo daquela criança. Quando a gente não sabe o que foi, a gente não sabe o que a gente está tratando, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente tem todos esses dados. Então, quanto mais a família conseguir, melhor. Mas, de novo, na hora do desespero, ninguém consegue ter essa organização, né? De procurar pela casa, o que está aberto, é muito difícil, né? Então, viu esses sinais na criança, manchas, lesões, queimadura, hálito diferente, alteração de comportamento do nada, pode correr para o pronto-socorro que tem alguma coisa errada. Há um fenômeno urbano que a gente tem ouvido muito no noticiário, que, devido a uma série de fatores, a presença de bichos selvagens nas residências hoje, né? Hoje a área urbana, de certa forma, você vê muito macaco, mico, e são bichos bonitinhos que a criança vai se aproximar também, né? E com a pandemia, muitas famílias optaram por uma qualidade de vida melhor e morar num ambiente mais suburbano, né? Suburbano, né? Um ambiente onde tem mais áreas verdes por perto, né? Quer dizer,
Isso tem se agravado também, esse contato com animais selvagens, com micos, com a própria cobra, alguma coisa assim? Como é que está essa questão? Isso a gente já tinha um aumento grande, principalmente nas férias e nos finais de semana, né? Primeiro que acontece, assim, as pessoas que vão, muitas vezes não têm costume, né? A gente vê muito assim, quem já mora no local sabe que aquela cobra não pode chegar perto, que aquele macaco morde, né? Quem não conhece fica enlouquecido e quer mexer. Né? Então a gente sempre tem que orientar isso, né? O bichinho é bonitinho, mas ele tá lá, isso inclusive com animais de estimação, né? Cachorro, por exemplo, o meu cachorro, ele gosta da gente, mas ele não gosta que mexam nele na rua, né? Ele já fica meio, o que você tá mexendo? Então as crianças vêm, assim, eu falo, calma, né? Então, por exemplo, eu sempre orientei os meus filhos a perguntar antes, porque eles já vão enfiando a mão no cachorro, né? Então pergunta pro tutor, pro dono, posso mexer no seu cachorro, ele morde, gato a mesma coisa, às vezes o gato se assusta, arranha, então assim, nem sempre a gente precisa ir tão longe de casa, né, para conseguir ver esses acidentes com os animais, porque é isso, a criança tem esse impulso, né, já que bonitinho vai lá e agarra, o animal se assusta e acaba machucando. Né? E esses acidentes que a gente já conhece, assim, com cobra, com escorpião, isso a gente conhece bastante, né? A gente também tem escorpião na cidade, né? Mas assim, o que a gente vê, isso realmente aumenta muito nesses períodos de férias, né? Na pandemia, eu realmente não sei te dizer, eu não vi nenhum estudo dizendo que teve um aumento, né, de picada de cobra, ou de escorpião, ou dessas outras coisas, né? Mas isso é muito frequente a gente ver realmente finais de semana e período de férias, quando as pessoas que não são locais, né, vão para esses lugares, daí se expõem ao contato com esses bichos e fazem tudo de uma maneira mais atrapalhada, né? E acabam realmente se machucando, diferente de quem é local e já sabe, né? Com quem pode mexer, como pode mexer, o que não pode fazer. Então, de novo, assim, a gente jamais deixa as crianças sozinhas, né? Nessas situações, porque a chance delas se machucarem é muito grande. Quer dizer, um dado também interessante é que 90% desses acidentes eles podem ser evitados, né? Quer dizer, além desses cuidados que a gente tem falado, de ficar sempre observando a criança, de manter fora do seu alcance esses materiais de limpeza, medicamentos e tal, o que mais pode ser feito? Porque há risco de quedas, desníveis de piso, enfim. A arquitetura também não ajuda muito, né? Sim, sim. Eu acho que a coisa mais importante, claro, quando a gente não está falando de crianças muito pequenas que não têm esse entendimento, é sempre orientar, né? Orienta, então nunca fica perto de janela, principalmente quando isso é outra coisa importante que a gente vê, né? Às vezes em casa a gente tem todos os cuidados, mas a criança vai na casa do avô ou vai na casa de um amiguinho que são totalmente diferentes os cuidados, né? Então, por exemplo, na minha casa eu tenho tela, mas se a criança vai, e as crianças podem sair na varanda, né, porque tem tela, tá tudo certo, e o nosso combinado é sempre esse, ele só sai na varanda com um adulto, né, mesmo com tela, mesmo com todas as proteções. Agora, se eles vão na casa de um amiguinho e, sei lá, não tem tela, então você tem que ficar, né, olha, você nunca chega perto da janela, e chegar perto da janela significa isso, né, não é só ir até perto da janela, mas eles adoram subir em sofá perto de janela, né, escalar as coisas, eles nem têm essa percepção, né. Eu acho que a questão mais importante quando a gente não fala de uma criança muito pequena é a orientação. Né? E de novo, assim, o ambiente a gente tem que tentar fazer ele o mais seguro possível, então é isso, sempre uso de tela, trancas, né? Então trancar a varanda para as crianças não terem acesso. Outra coisa que eu sempre falo, trancar esses armários que a gente falou, né? Então armário que tem produto de limpeza, armário que tem medicação, armário que tem coisa que a criança não tem que mexer. Eu já vi muito acidente também, o pai tem ferramenta em casa, sabe? Caixa de ferramenta, né? A criança vai lá, quer fazer o que o pai faz e se machuca toda. Então, assim, todas essas coisas que as crianças podem, faca, né? Então, todas as coisas que as crianças podem se machucar, realmente elas não têm que ter acesso. Então, você não vai deixar a faca numa gaveta baixinha onde a criança tem alcance, de jeito nenhum, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente orientar o tempo todo. A segunda coisa é a gente sempre deixar um ambiente seguro dentro do possível, né? E é isso, assim, a gente tem que orientar as pessoas também, né? Olha, meu filho está indo na sua casa, por favor, toma cuidado com a janela, toma cuidado com o elevador. A gente vê muito acidente de elevador, né? Às vezes já vi criança descer sozinha e sair do prédio, né? Então, assim, a gente tem todas as possibilidades aí, né? Então, assim, a gente tem que tentar minimizar isso mesmo, mas acho que o mais importante é isso, a gente sempre orientar os nossos filhos, as nossas crianças dos riscos, do que pode e não pode fazer e tentar tornar o ambiente
o menos perigoso possível, né? Nunca vai ser 100%, mas a gente tem que ficar, e realmente assim, isso é muito importante, né? Porque eu falo, esses acidentes são preveníveis, né? Então, 90% assim foi realmente isso que a gente está falando, é 1 minuto, né? Que tocou o telefone, você virou as costas, a criança fez uma besteira. Né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então mesmo que você vá atender o telefone, aquele ambiente tem que estar seguro, aquela criança tem que estar ciente do que ela pode ou não pode fazer. E criança pequena é aquela história, né? Não pode tirar 1 minuto o olho. Então vai atender o telefone, põe a criança num lugar isolado, né? Um cercadinho, um lugar seguro, que ela não vai sair engatinhando e achar, por exemplo, um vidro de um negócio de cândida para beber. Né? Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados. Eu tenho gêmeos, por exemplo, né? Eu brinco que é uma loucura cuidar de gêmeos bebês, né? Eu brinco que eu fechava todas as portas, eu isolava o lugar, né? E deixava eles brincar, não tinha nada, tinha os brinquedos e só, né? Então, se eu precisava, sei lá, fazer alguma coisa, eu enfiava os dois no cercadinho e ia, porque é isso, né? Enquanto você está olhando um gêmeo, o outro já aprontou. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, a gente tem que antecipar o que vai acontecer. Realmente, cuidar de criança não é fácil, né? Então, tem que orientar, tem que orientar, tem que orientar. E o fundamental é o olho da dona, né? Está sempre atenta à criança, não é isso? Sem dúvida. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal, o canal da TV Senado, no YouTube. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.